Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é sobre os grandes planos de Deus para as nossas vidas. E isso é confirmado lá em Samuel, capítulo 9, versículo 1, que conta a história de Saul e das jumentas perdidas. Havia um homem na terra de Benjamim chamado Cis, que tinha um filho chamado Saul, que segundo a Bíblia era um belo jovem. Um dia, as jumentas de Cis, elas se extraviam. Então, Cis ordena para o seu filho que escolhesse um empregado para que eles fossem à procura dessas jumentas perdidas. Saul e o empregado atravessaram as regiões montanhosas de Efraim e o território de Salissa, mas não as encontraram. Então, o empregado diz a Saul que na cidade vizinha havia um homem famoso de Deus, né? Que tudo que ele falava realmente acontecia e o sugere deles irem até essa cidade vizinha para pedir orientação a esse homem, para que eles soubessem aonde procurar para encontrar essas jumentas perdidas. Então Saul aceita a sugestão do empregado. Um dia antes da chegada de Saul, Deus ele revela para Samuel. Deus, diz para ele que no outro dia ele mandará um homem da terra de Benjamim, que era Saul, e que Samuel o deveria ungir como chefe do povo de Israel, porque ele iria os livrar da mão dos filisteus. E que Deus havia visto a miséria do seu povo e o clamor deles chegaram até Deus. Só para vocês entenderem o porquê que Deus estava procurando um rei para Israel, voltemos um pouquinho na história de Samuel. Samuel ele é filho de Ana e Eucana. Ana durante anos rezava para Deus para que ele o abençoasse com um filho. E um dia ela não só ora, mas ela faz um voto para Deus, que se Deus a abençoasse com um filho, ela o consagraria a ele durante todos os dias da vida dele. E foi o que aconteceu. Ela conseguiu esse milagre por meio do profeta Eli, que profetizou sobre a vida dela. Então nasceu Samuel. Samuel, ainda pequenininho, Ana o entregou ao profeta Eli, que o treinou para ser um profeta. E realmente ele foi. Ele se tornou um grande profeta e um profeta confirmado de Deus. E toda Israel o ouvia. Quando Samuel envelheceu, ele tinha 2 filhos, que eram Joel e Abias, que não seguiu o exemplo dele, porque eles se deixaram levar pela ganância. Então, os anciões de Israel estavam cobrando Samuel um novo rei para os governar, e é por isso que Deus escolhe Saul para governar o povo de Israel. Então, voltando na história de Saul, quando Samuel vê Saul, Deus o fala, é ele que vai guiar o meu povo. Então Saul, na hora que vê Samuel também, o pergunta, você sabe onde é a casa do vidente? E Samuel o diz, eu sou o vidente, vá à frente e suba até o lugar mais alto. Esse lugar mais alto que Samuel pediu a Saul para ir, era onde Samuel abençoava os sacrifícios do povo da cidade para Deus. E Samuel diz a Saul, eu vou resolver a questão que te preocupa. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, porque elas já foram encontradas. E Samuel dá a Saul um lugar de honra em uma sala e pede ao cozinheiro para o servir, uma porção de pernil com acompanhamentos. E realmente Samuel honra Saul naquela noite. Então, acontece, que depois disso, consequentemente, Samuel unge Saul, com óleo e o beija e diz os planos de Deus para a vida de Saul, que ele iria ser o chefe de sua herança. E Samuel dá as coordenadas, para que o Espírito Santo viesse até Saul, que ele entrasse num transe profético e que se tornasse um novo homem para que o propósito de Deus acontecesse na vida dele. Então eu conto essa história para vocês porque Saul, quando o pai o ordena para procurar as jumentas,
Saul não reclama, Saul obedece, mesmo sabendo que ele poderia escolher um outro empregado para fazer isso. E Saul decide ouvir a pessoa certa, aquele empregado, que realmente, depois de seguir o conselho do empregado, ele consegue chegar a uma solução. E Deus usa Samuel, por isso que eu até falei no meu último vídeo, sobre a importância da gente manter um bom relacionamento com as pessoas, porque nós não sabemos quem Deus vai levantar, vai escolher para nos ajudar, né, a chegar no propósito de Deus na nossa vida. Então, além de resolver o problema de Saul, Deus, através de Samuel, o eleva de nível, o prospera. E agora eu te pergunto, você realmente acha que a sua existência ela foi em vão? Que Deus não tem um propósito para sua vida? Então eu desafio vocês, né? Assim como eu fiz, eu nunca tinha perguntado isso para Deus, mas um dia no meu quarto eu perguntei a Deus: meu Deus, o que que o Senhor quer para o futuro? O que que o Senhor quer de mim? E ele me respondeu, e é por isso que eu estou aqui gravando para vocês esse vídeo. Então façam o mesmo, porque Deus, ele fala com a gente o tempo todo, somos nós que não ouvimos. Eu vou até deixar aqui embaixo um link do Thiago Brunet, que é um dos meus professores de vida, aonde ele explica as principais maneiras que Deus fala com a gente, para vocês ficarem atentos a todos os sinais. Deus também fala com a gente em Eclesiástico, capítulo 6, versículo 23. Escute, filho, aceite minha opinião e não rejeite o meu conselho. Coloque seus pés nos grilhões da sabedoria e o pescoço em seus laços. Incline o ombro para carregá-la e não se irrite com as suas amarras. Aproxime-se dela com toda a sua alma e com todas as suas forças. Observe os caminhos dela. Siga as suas pegadas e busque. E ela se dará a conhecer. Quando você a alcançar, não a deixe mais. No fim, você encontrará o repouso que ela oferece e ela se converterá em alegria para você. Então, que você faça esse desafio, né? Que eu te falei, pergunte a Deus qual é o propósito que Ele tem para sua vida, se você ainda não sabe. Não só isso, peça a Deus, assim como Ele fez com Samuel, com Saul, né? Ele enviou Samuel para o direcionar para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Peça que Deus envie pessoas para te ajudar a chegar a esse propósito. E sempre, sempre peça a Deus opinião. Consulte a Deus sobre tudo, qualquer decisão, porque Deus conversa e Deus responde o tempo todo. E Ele responde de acordo com o seu entendimento. Então, não precise ficar com medo, porque Deus te conhece. Ele sabe aonde que Ele vai te tocar e do jeito que você vai entender. Então, a sabedoria, né, essa conexão com Deus, além de ela nos trazer, né, para o centro das decisões de Deus, né, para o centro da vontade de Deus, elas também nos traz a prosperidade, nos faz errar menos, viver com mais assertividade e, como Deus disse aqui, nos traz alegria. Então, continue andando, continue em movimento, descanse em Deus, que Ele, assim como Ele fez com Saul, Ele vai enviar alguém para te direcionar para o propósito que Ele tem na sua vida. E provavelmente o que Deus vai te mostrar, se Ele ainda não tiver te mostrado, é um propósito que vai além da sua capacidade, mas Ele te dará capacidade, Ele enviará pessoas, Ele enviará ideias, projetos. Amém? Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Que Deus abençoe a semana de vocês e muito obrigada por ter me acompanhado até aqui.